Prezados irmãos, depois de termos celebrado na Quinta-feira Santa a instituição da Santíssima Eucaristia, justamente o dia que Jesus institui a Eucaristia como grande memorial da sua paixão, morte e ressurreição. Ou seja, Jesus reuniu os seus apóstolos numa ceia e ali ele se entregou no pão e no vinho. Todo aquele que comer deste pão, todo aquele que beber deste cálice, permanecerá em mim e eu nele. E aquilo que Jesus faria mais tarde no Calvário, Jesus como que antecipa na ceia. Portanto, a ceia é memorial, é justamente antecipação e realização daquilo que Jesus fará depois no Calvário. E na Quinta-feira Santa, então, a igreja celebra a instituição da Eucaristia. Porém, aqueles que participam da celebração da Quinta-feira Santa percebem muito bem que logo após a celebração já inicia-se a celebração da Sexta-feira Santa, pois celebramos justamente o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E por isso justamente a igreja não celebra esta instituição da Eucaristia, podemos dizer assim, como que com um caráter festivo, pois a ceia está unida também ao mistério da paixão, da morte do Senhor, do Calvário e depois também da ressurreição. E é justamente por isso que a igreja, depois então de celebrar a paixão, morte, ressurreição, os 50 dias da Páscoa, o Pentecostes, a igreja então coloca na quinta-feira, após o domingo da Santíssima Trindade, a solenidade de Corpus Christi. E aí então sim, a igreja celebra de modo festivo a instituição da Eucaristia que nós recordamos na Quinta-feira Santa. Por isso também que há duas procissões nestas duas quintas-feiras que expressam muito bem o caráter dessa celebração, o sentido dessa celebração. Na Quinta-feira Santa, terminada a celebração, nós não temos uma procissão solene, mas temos a chamada transladação do Santíssimo, não procissão do Santíssimo, justamente porque na Quinta-feira Santa o Santíssimo é apenas transladado, ou seja, levado para uma capela próxima, aonde não vai ser celebrada a paixão. Por isso o Santíssimo é tirado do presbitério, aonde será celebrada a adoração da cruz na Sexta-feira Santa, e o Santíssimo é levado então para uma capela chamada Capela da Reposição, justamente porque o Santíssimo é transladado, não solenemente, mas reposto. O Santíssimo não é colocado no ostensório, que é aquele como se fosse um sol, não é? Onde se coloca a hóstia para apresentá-la aos fiéis, como nós vamos ver hoje na procissão de Corpus Christi. Aquilo se chama ostensório, que vem do latim ostentare, mostrar, ostentação, mostrar, ostensório, para mostrar a hóstia. Na Quinta-feira Santa, então, não se usa o Santíssimo no ostensório, mas o Santíssimo no cibório, na âmbula, coberto com véu, reposto. Uma procissão curta, sem solenidade, e o Santíssimo é levado então para a Capela da Reposição, e ali ele é colocado dentro do tabernáculo, do sacrário, fechado, e os fiéis iniciam uma pequena vigília diante do Santíssimo reposto, pois celebramos aquele grande mistério da entrega de Jesus na Eucaristia, mas que se consumará no Calvário, que terá o seu ápice no Calvário. E por isso essa procissão
é uma procissão sóbria. E vejam só então, depois de passados 50 dias da Páscoa, a igreja agora hoje realiza uma outra procissão. Não mais uma transladação, não mais levar o Santíssimo apenas para uma capela, mas uma procissão, levar o Santíssimo não só para o ambiente interior, mas o Santíssimo para fora das igrejas, para as ruas. O Santíssimo não reposto num cibório, mas agora o Santíssimo exposto no ostensório e levado para a veneração, levado para a adoração, a manifestação pública da nossa fé na Santíssima Eucaristia. Não uma procissão reposta, sóbria, silenciosa, mas agora uma procissão solene, tão solene que nós até enfeitamos as ruas, totalmente enfeitadas com cores, com expressões da nossa fé, da nossa veneração, da nossa adoração, do nosso amor a Jesus Eucaristia. E esta procissão, que logo mais nós vamos realizar hoje à tarde, expressa justamente então a grande manifestação da nossa fé na Santíssima Eucaristia. Por isso, a celebração da Quinta-feira Santa está unida à celebração de hoje. E a procissão da Quinta-feira Santa também está unida à procissão de hoje. É como se hoje nós coroássemos tudo aquilo que nós celebramos ao longo destes 50 dias das festas pascais. E hoje então a igreja dedica uma celebração, um dia de preceito, um dia santo, uma celebração toda dedicada à Santíssima Eucaristia. A festa de Corpus Christi, ela teve origem no século XIII. Ela surgiu por volta de 1245, 1250, né? E ela surgiu numa cidadezinha da Itália, pois lá, numa celebração da Eucaristia, durante uma missa, né, um padre que estava presidindo a Eucaristia teria duvidado da presença de Jesus na Eucaristia. Por um momento, o padre teria questionado dentro de si mesmo, questionado com ele mesmo, no seu interior, diante de um mistério tão grande, pode haver a dúvida. Diante de um mistério tão grande, onde a nossa inteligência humana não consegue alcançar, pode haver sim um lapso de incredulidade. E foi o que aconteceu com esse padre. Ele teria perguntado consigo mesmo, na sua consciência: será que de fato Jesus está nesta hóstia? Será que de fato essa hóstia é presença real do Senhor? Será que as palavras que o Senhor disse na ceia se perpetuam até hoje? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Tomai, comei, bebei, isto sou eu. Será que isso não é uma invenção da igreja? Não é uma invenção dos apóstolos? Será que isso não é uma má compreensão do que Jesus quis dizer? Será que Jesus não disse de forma tão clara? Tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo. Isto não representa o meu corpo, isto não representa a minha imagem, não, isto é o meu corpo que será entregue no Calvário. O corpo que eu entregarei na cruz é o mesmo corpo entregue neste pão. O sangue que eu irei derramar na cruz é o mesmo sangue
que eu derramo agora neste cálice. Portanto, será que de fato a Eucaristia não é um símbolo? A Eucaristia é o próprio Jesus. A Eucaristia é um sinal permanente da presença do Senhor entre nós. Será? A dúvida pairou sobre esse sacerdote. E nesse momento, no momento que ele duvidou, durante a celebração da missa, a hóstia começou a verter gotas de sangue e caiu inclusive sobre o corporal, que é um pequeno lenço, tecido que nós colocamos sobre o altar, onde coloca-se o corpo de Cristo. Eu tive a graça de ver este corporal exposto lá na Itália, na cidade de Orvieto. Está lá o corporal exposto, assim como tantos outros milagres eucarísticos, como Lanciano, e assim também nesta cidadezinha da Itália, Liege. Pois bem, naquele instante todos puderam ver o milagre, e o milagre se espalhou por aquela cidadezinha, por aquele vilarejo. E ali também havia uma religiosa que tinha visões acerca do mistério da Eucaristia, e numa certa ocasião ela também teria visto no momento da missa a hóstia e como que uma mancha sobre a hóstia, e ela interpretou aquela visão que ela teve como se Jesus pedisse um maior reconhecimento para a Eucaristia, como se Jesus pedisse que a Eucaristia pudesse se tornar de fato mais próxima das pessoas, que as pessoas pudessem reavivar a sua fé na Eucaristia. Ela interpretou que aquela mancha que ela via na Eucaristia como uma lua, e aquela mancha fosse justamente isso, algo que faltava, e juntou com esse milagre, e ela com esse sacerdote iniciaram então naquele ano uma procissão ao redor da igreja com a Eucaristia. Pediram autorização para que a Eucaristia pudesse sair para fora da igreja, pois a Eucaristia não saía para fora das igrejas por nenhum motivo, a não ser para o viático, ou seja, a comunhão levada aos doentes. Só para isso que a Eucaristia pode sair de dentro da igreja, para levar aos doentes. Pediram uma autorização ao Papa, na época o Papa Urbano IV, e ele então concedeu que fizesse assim essa procissão. No ano seguinte o Papa foi até esta cidadezinha para também venerar o milagre, constatar o milagre. E a partir daí então o Papa Urbano IV, através de uma bula, ou seja, de um documento, de um decreto, instituiu para toda a igreja a solenidade de Corpus Christi. Instituiu que em toda a igreja deveria se fazer esta procissão, esta veneração, ou esta manifestação, melhor dizendo, esta manifestação pública a Jesus na Eucaristia. E toda a igreja iniciou, a partir desse século XIII, iniciou esta festa que hoje nós temos. E ela foi colocada justamente após as celebrações da Páscoa, no domingo, na quinta-feira após a festa da Santíssima Trindade, quando termina as festas pascais. A igreja então no mundo todo celebra hoje uma festa dedicada à Eucaristia. Meus irmãos, a Eucaristia é o grande tesouro da igreja. Não há bem maior do que a Eucaristia. A igreja só subsiste há mais de 2000 anos, porque quando Jesus disse que nem o poder do inferno poderia vencer a igreja, certamente ele conta sim com a fé de todos nós que somos esta igreja, mas seria impossível não vencer a igreja, ou seria impossível não vencer a igreja se não fosse pelo próprio Jesus.
É porque Jesus se faz presente na sua igreja, de forma real, substancial. Senão o inferno já teria vencido a igreja. Mas o inferno jamais poderá vencer a igreja neste mundo, porque a igreja vive dos homens, a igreja é pecadora, é constituída pelos homens, mas é santa, porque é o próprio Senhor que habita a igreja, é o próprio Senhor quem dirige a igreja, é o próprio Senhor que guia a igreja, é o próprio Senhor que alimenta a igreja com o seu corpo e o seu sangue. É porque Jesus está na Eucaristia. Eu sempre questiono, faço questionar nesse dia de Corpus Christi. Vejam, meus irmãos, nós às vezes buscamos tantos milagres, não é verdade? Basta ver um milagre, um acontecimento sobrenatural, quantas pessoas, muitos por curiosidade, mas outros vão atrás daquele milagre porque ali encontram uma manifestação de Deus, etc. Porém, nós temos o maior milagre todos os dias na Santa Missa, e às vezes nós não paramos para pensar nisso. Às vezes nós não valorizamos esse milagre. O maior milagre que pode haver sobre a terra é Jesus, que está vivo, ressuscitado, à direita do Pai no céu, também está no sacramento do pão e do vinho consagrado. Não há milagre maior do que esse. E às vezes nós somos indiferentes a esse milagre. Haja vista o nosso comportamento na hora da missa, a maneira como nós nos comportamos numa missa, como nós nos dispersamos numa celebração. É interessante, a gente que está aqui em cima, a gente vê tudo, viu? Tudo. Então a gente está aqui na hora da consagração. Jesus está sendo consagrado. Tem gente saindo, indo no banheiro, indo tomar água, depois volta, e a consagração acontecendo. Ou então o outro andando, atrás da criança, para lá, para cá, e está tudo isso, está acontecendo. Ou alguém entra, tira foto, sai. Então vejam, até que ponto a nossa fé está nos ajudando a tomar consciência, ou estamos vendo só uma fé apenas de fachada, apenas achamos que a Eucaristia é um símbolo. Não, a Eucaristia é o grande sinal sacramental da presença real do Senhor. Por isso não basta também só a parte externa, o modo como nós nos comportamos na missa, a roupa que nós vamos à igreja. Hoje eu posso falar porque hoje está frio, então acho que não tem ninguém aqui com roupa inadequada, porque às vezes a gente deixa de falar porque parece que também vai ficar expondo as pessoas, ou as pessoas vão se sentir expostas. Mas há pessoas que vão com determinadas roupas na igreja, que é uma verdadeira profanação à Eucaristia. Profanação. Não diria nem que é um desrespeito, é mais do que desrespeito. Profanação. Ou seja, uma ofensa a Jesus na Eucaristia. Pois não tem um mínimo de dignidade para se colocar diante do Senhor dos Senhores, do Deus, diante de Deus. É claro que Deus não vê o que está fora, Deus vê o coração, Deus vê a alma, mas você tem um corpo, você se expressa nesse corpo ou não? Quando você ama alguém, quando você quer chamar a atenção de alguém, quando você vai a um lugar importante, quando você quer dar importância a alguma coisa, o que você faz? Você não faz tudo para estar com a melhor roupa, se colocar da melhor maneira, se preparar da melhor forma. E por que para Deus é tudo? Deus vê o coração, então não importa o exterior é de qualquer jeito, porque Deus vê o coração. Não, mas Deus vê o coração, mas e eu? O que eu ofereço a Deus? O meu amor, a minha fé, mas eu ofereço através de que jeito? De gestos,
de atitudes. Por isso a maneira como eu me visto, a maneira como eu me comporto na igreja, a maneira como eu entro dentro da igreja, as pessoas entram, nem sequer se ajoelham mais para o Santíssimo, nem sequer fazem o sinal da cruz, entram com boné dentro da igreja. Ah, por quê? O que tem o boné? O boné é uma expressão que quer dizer, para Deus, tira o boné, toda reverência, é isso. Então, pequenos sinais, que isso vai se perdendo com o tempo. No passado, eu confesso que até acho que era um rigorismo, as pessoas faziam por medo também, muita gente por medo e não por amor, mas hoje se tornou outro extremo, né? Do rigorismo, o laxismo, né? Hoje não fazem, né? Se antes faziam por medo, hoje nem por medo, mas também nem por amor. Então, até que ponto o nosso amor à Eucaristia, a essa presença real do Senhor, demonstra isso, de forma exterior, mas também interior. É verdade, não basta também só estar com a roupa adequada, com o comportamento adequado, né? Mas é preciso, né? Rezando a missa, respondendo a missa, isso também é algo muito importante. O povo não responde mais à missa, não participa às vezes do próprio canto, né? Às vezes o canto não está de fato a letra, né? Mas um refrão, né? Ou então responder, né? A grande doxologia que nós chamamos, o grande louvor a Jesus é quando o padre reza, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Essa é a parte do padre, mas o povo deveria responder com o chamado, olha como que se chama, o amém, depois do por Cristo. Grande amém. Nossa, tem lugar que não é nem pequeno, é mínimo, miserável amém, que quase não se ouve, né? Por isso que quando é uma missa mais solene, a gente canta o amém, porque ele é o grande amém. O amém é a parte do povo, é o grande louvor a Jesus na Eucaristia, quando o padre oferece o próprio Cristo ao Pai, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, e o povo, amém. Hoje, amém, amém. A gente olha daqui de cima, tem gente que não mexe nem a boca na missa, né? Não responde. Então, essa parte externa, mas a parte interior, como eu dizia também, é verdade. É preciso estar com o coração também disposto a acolher Jesus. Não basta só entrar na fila para comungar, é preciso querer estar em comunhão com o Senhor, estar em comunhão com Ele, estar em comunhão com a igreja, estar em comunhão com os irmãos, né? Então o coração, por isso a confissão sacramental, que nós estejamos preparados para comungar através da confissão, porque a preparação para comungar não é só uma preparação voluntária. Eu sinto que eu estou preparado, eu sinto que não estou preparado. Não é isso que define quem pode ou não comungar, não é o sentimento, se você sente que está preparado ou sente que não está. Não, existe um critério real. Eu estou preparado? Ou seja, não estou em pecado mortal? Não, então estou preparado. Estou em pecado mortal? Estou, então não está preparado para comungar, né? O jejum eucarístico, eu fiz o jejum eucarístico 1 hora antes da comunhão, não se pode ingerir nenhum alimento, só água e remédio. No passado era à meia-noite que começava o jejum, a missa agora é às 11, começou o jejum ontem meia-noite, tinha que estar até agora sem comer nada. Agora não, a igreja tirou essa obrigatoriedade do jejum desde a meia-noite. Agora o jejum é 1 hora antes da comunhão, diz a norma da igreja, né? Então, se a missa é às 11, a comunhão vai começar das 11h30 para frente, 10h30, meia hora antes. Não seria nem 1 hora antes da missa, seria uma meia hora antes da missa, mas para ser fiel ao jejum, 1 hora antes, 1 hora, e a gente às vezes não faz, né? Então, fez o jejum 1 hora antes? Não, então não está preparado.
Portanto, preparado significa algo efetivo, algo concreto. Está em pecado, então precisa se confessar, senão não pode comungar. Pecado mortal. Os pecados veniais, sim, a Eucaristia também perdoa os pecados. É o próprio Jesus, né? Então ele perdoa também os pecadinhos do dia a dia, né? Uma irritação, uma impaciência, enfim, os pecados veniais. Mas pecados mortais, aqueles que são contrários aos mandamentos de Deus, aqueles que nós sabemos que são graves, e dentro da nossa consciência também, se nós achamos que pecamos gravemente, não estamos preparados para comungar. Se não fizemos o jejum eucarístico, a participação na missa inteira. Uma coisa é às vezes a gente atrasar, mas há pessoas que sistematicamente chegam depois que a missa já começou, né? Na hora das leituras, na hora do Evangelho. Aliás, essa é uma pergunta que sempre surge, né? Padre, a partir de que hora que eu posso chegar que vale a missa, que eu posso comungar? Não existe isso. Não existe uma parte da missa que garanta se você pode ou não comungar, né? No passado, não sei quem foi inventando e foi espalhando isso, né? Depois do Evangelho, não, antes do Evangelho, até o momento não existe. A missa começa com os ritos iniciais e termina com os ritos finais. Se você chegou depois do sinal da cruz, já chegou atrasado na missa, né? Aqui na matriz a gente sempre vê gente chegando atrasado, né? Atrasar-se pode, um dia ou outro, pode ser algo de fato que aconteça, e isso não é problema. Mas observe se você tem chegado sistematicamente depois do horário da missa. Isso é uma falta de consideração. É assim que você faz se você marcar uma audiência com alguém muito importante? Você chega atrasado? Você vai prestar um vestibular? Se chegar 5 minutos atrasado, você entra? Não. 5 minutos? Não, 1 minuto. E para Jesus, não, tudo bem, tá. Jesus, não tem problema, Deus vê o coração, Deus sabe que eu tenho boa intenção. Mas como diz o ditado, de boa intenção o inferno está cheio, né? Então não basta só boa intenção, é preciso ter boa intenção e reação, reagir à boa ação que você tem, né? A boa intenção que você tem. Por isso, meus irmãos, hoje é dia de festa, hoje é dia de nós homenagearmos a Jesus na Eucaristia, mas não há homenagem maior do que nós termos uma maior consciência do mistério da Eucaristia e também uma maior consciência da nossa maneira, do nosso comportamento, da nossa ação diante desse mistério tão grande. Jesus se faz presente na Eucaristia, que nós possamos nos deixar de fato atrair por Ele. Ele quis nos atrair para Ele e Ele quis permanecer conosco, por isso Ele se entregou no pão e no vinho, para que ali Ele permanecesse conosco todos os dias até o fim dos tempos. Por isso a Eucaristia é a grande confirmação dessa promessa de Deus. Ele está no meio de nós. Eucaristia não é um símbolo, Eucaristia é alguém, Eucaristia é uma pessoa, Eucaristia é Deus presente, Eucaristia é Jesus no Santíssimo Sacramento do pão e do vinho consagrados no altar. Assim seja. Amém.